Hoje nós vamos falar de termometria, que vai ser o estudo dos termômetros. Mas, para a gente tentar em termologia com qualidade, nós precisamos estudar algumas coisas importantes, como, por exemplo, a ideia de calor. Muitas pessoas associam calor como sinônimo de temperatura. Isso não é verdade, tá, gente? Calor vai ser energia transferida sempre do corpo quente para o corpo frio. Por favor, tirem da mente de vocês que calor e temperatura são sinônimos. Não são. Calor é uma coisa, temperatura é outra, ok? Calor vai ser energia transferida do corpo quente para o frio, beleza? Então aquela frase, hoje está calor, não faz sentido. Hoje está quente, hoje está frio. Calor não é estado, calor é transição do corpo quente para o frio. Por exemplo, a prova de calor e temperatura são diferentes. É que, por exemplo, pessoas podem sentir sensações térmicas diferentes devido a, por exemplo, a pessoa com febre. A pessoa com febre, ela tem uma temperatura elevada alta, porém ela sente frio. Por que ela sente frio? Porque ela perde mais calor. Então, calor não é igual a temperatura. E esse calor, ele vai ser gerado pelas vibrações das moléculas. As moléculas vibram e esse vibrar libera energia e essa energia é transferida de molécula a molécula, por condução, por convecção ou por irradiação, que não vem ao caso. Então, ou seja, essas moléculas vibram e essa vibração libera energia. E aí vai ter uma temperatura, uma grandeza física responsável por medir essa agitação molecular. E essa agitação térmica, veja bem, olha só, calor, energia transferida, temperatura vai ser a grandeza física que mede o grau de vibração molecular. Então vamos lá, calor, energia em trânsito, temperatura, vibração de moléculas. Essa diferença de vibração gera calor, ok? Outras palavras, diferentes temperaturas geram calor, porque geram fluxo de calor da região mais quente, que é que as moléculas se agitam mais, para a mais fria, que as moléculas se agitam menos, beleza? Agora que está claro que calor é energia e temperatura, o grau de vibração, a grandeza física que mede o grau de vibração das moléculas, temos que falar das principais escalas ao longo do mundo. A primeira escala mais comum é a escala Celsius, conhecida como escala centígrada, que vai ser uma escala amplamente usada em todo o mundo. É uma unidade muito popular. A segunda unidade que nós trabalhamos é a Fahrenheit, que vai ser usada em países de língua inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, acho que a Guiana Francesa também usa, beleza? Em países de língua inglesa, nós utilizamos a Fahrenheit, beleza? Já o Kelvin é uma unidade muito diferente, porque Kelvin é uma unidade de cientistas, os cientistas que utilizam ela. E nós, como estamos estudando ciências, teremos que ser cientistas para usar muito ela. E ela vai ser uma unidade do Sistema Internacional. Essa aqui é a Celsius ou centígrada, você tem a bolinha, que é o grau Celsius, o grau Fahrenheit, o Kelvin eu não uso o grau. A temperatura é medida direto em Kelvin. O Kelvin vai ser a única grandeza física que ela vai estar intimamente ligada ao grau de vibração das moléculas, como o grau de velocidade das moléculas. Ou seja, como as velocidades moleculares só podem ser positivas, essa escala só vai admitir o que? Valores positivos. Então, portanto, é uma escala absoluta. Então, a menor temperatura possível para ela é o chamado de zero absoluto, que é a menor temperatura possível. Só que vale ressaltar que o zero absoluto ele é inatingível. Veja bem, o zero absoluto é uma temperatura teórica, ele não pode ser atingido graças ao princípio de incerteza de Heisenberg, que prevê basicamente que um corpo, que seu estado quantizado dos átomos, você não consegue precisar
Ou você precisa a quantidade de movimento, ou você precisa a posição. Se ele está parado, eu consigo afirmar com certeza onde o elétron está. Se ele está parado, eu sei onde está o elétron. Se eu sei onde está o elétron, eu estou ferindo o princípio da incerteza de Heisenberg, que fala que eu não tenho como precisar a posição de um elétron. Então, se o cara está parado, eu sei onde ele está, o que fere o princípio quântico fundamental. Mas não veio ao caso, quero só que vocês saibam que o zero absoluto é teórico, que não é atingível. E agora a gente vai falar sobre um caso muito importante, que são as conversões de unidade. A convenção, se eu não me engano, de 77, nós temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, que são as 3 unidades mais usadas em todo o mundo. O que eles fizeram? Pegaram 3 termômetros, um em Celsius, um Fahrenheit e um Kelvin, e mediram as temperaturas do ponto de ebulição e de fusão da água. E aí eles pegaram e anotaram esse valor. Em Celsius, eu acredito que vocês saibam. O ponto de fusão é 0 Celsius e o de ebulição é 100 Celsius. O Fahrenheit, talvez muitos de vocês não saibam, mas se você tiver um termômetro em casa em Fahrenheit, o que eu acho muito difícil, vocês podem mergulhar em gelo e vai perceber que vai marcar 32. E se você mergulhar em vapor, você vai perceber que mede 212. Mais difícil ainda, você tem Kelvin. Você mergulhar em Kelvin, vai descobrir que vale quanto? 273 e o ponto de ebulição 373, beleza? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o meio deles e vamos chamar de uma temperatura θ. Por que θ? Porque θ é a letra grega de temperatura, a letra inicial da palavra temperatura em grego. Aqui é θc, de temperatura em Celsius, θf de temperatura em Fahrenheit, θk de temperatura em Kelvin. Agora vamos reproduzir o que os cientistas da época fizeram. Mediram as temperaturas e depois fizeram o quê? Que nós vamos chamar didaticamente de orelhinha-orelhão. Esse menos esse, vamos juntos, isso é importante. Esse menos esse sobre esse menos esse igual esse menos esse sobre esse menos esse. Igual a esse menos esse sobre esse menos esse. Orelhinha sobre orelhão. Beleza? Vamos lá. θc menos 0, θc. 100 menos 0, 100. θf menos 32. 212 menos 32, 180. É igual a θk menos 273, esse menos esse, 100. Beleza? Vamos lá. Esses números aqui, a gente pode dividir por 10 e também por 2, que vai dar 5, que vai dar 9, que vai dar 5. E aí eu vou ter a fórmula de conversão. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. E aí a gente vai ter as escalas de conversão de temperatura. Essa fórmula a gente vai usar bastante no dia a dia, nas questões de física, mas eu preciso que você entenda também como chegar a essa fórmula. A gente vai usar esse método para chegar às fórmulas para resolver as próximas questões que virão. O próximo quadro vai ser mais questões envolvendo essa fórmula, envolvendo esse método, para a gente poder sedimentar um pouquinho esse conceito, beleza? Vamos aqui a uma questão muito simples. Quero converter 95 Fahrenheit, então temperatura em Fahrenheit vale 95 graus, e o tio quer descobrir quanto que vale em Celsius. Vamos lá. O Celsius corresponde à primeira parte, o Fahrenheit à segunda parte e o Kelvin à terceira parte. O Fahrenheit
é a segunda parte. Então vai ficar o quê? θf menos 32 sobre 9. O Celsius, o que é o Celsius? Primeira parte. C sobre 5. Vai ficar o quê? Substituir 95 menos 32 Fahrenheit sobre 9 é igual a C sobre 5. 95 menos 32, 63 dividido por 9 é igual a C sobre 5. Simplifiquei 63 por 9, vai dar 7, vai dar 1. Cruzado, C vezes 1, 5 graus Celsius. Tranquilo? Beleza? Foi? Show. Mais um exemplo. Quero passar 27 Celsius para Kelvin. Então, eu quero converter uma temperatura em Celsius de 27 graus para uma temperatura em Kelvin. Vamos lá. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Celsius é o C sobre 5. Fahrenheit não, desculpa, Kelvin. θK menos 273 sobre 5. Como embaixo todo mundo tem 5, a gente pode simplificar, ou seja, cortar. Então, agora eu vou substituir, ó, 27 é igual a θK menos 273. Vou isolar. Menos θK é igual a menos 273 menos 27. Menos θK é menos 300. Cortei. Temperatura em Kelvin vale quanto? 300. Só que lembre-se que o Kelvin não usa grau, tá? Então é 300 Kelvin, sem a bolinha de grau. Gente, alguma dúvida? Vamos ao próximo, mais questões disso aqui, ao próximo quadro. Vamos a mais questões. Um termômetro a 30 graus Celsius possui uma altura de 10 centímetros. Quando medir 30 graus Celsius, a altura vale 18. Qual a temperatura quando a altura valer 16 centímetros? Então vamos lá. Um primeiro olhar amador, isso aqui não é um problema de orelhão. Mas na realidade é assim. Por quê? Porque eu estou correlacionando o seguinte, eu estou correlacionando temperatura com altura. Beleza? Aqui, gente, vamos lá. Vamos juntos. Quando a altura valer 30 graus, quando a temperatura valer 30 graus Celsius, a altura vale... Eita, fiz errado aqui rapidinho. Desculpa, aqui embaixo. Quando a altura valer 30 graus Celsius, quando a temperatura, valer 30 graus Celsius, a altura vale quanto? 10. Quando a temperatura valer 70 graus Celsius, a altura vale 18. Se a altura valer 16, quanto que vale a temperatura? Então, também é um problema clássico de orelhão. Esse menos esse vai ficar C menos 30 sobre orelhão. 70 menos 30. Do outro lado, é igual a orelhinha, 16 menos 10, sobre orelhão, que é 18 menos 10. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. C menos 30, 70 menos 30, 40. Vai dar 6 por 8. Embaixo dá para dividir por 8. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 1. Cruzado. C menos 30 vezes 1, que é ele mesmo, é igual a 5 vezes 6, que é 30. Passei para o outro lado, 30 mais 30, 60. Beleza? Sem problema nenhum, né, gente? Tranquilo?
Vamos lá, mais questões. Um termômetro mal calibrado mede 99 graus Celsius para o ponto de ebulição da água e 1 grau Celsius para o ponto de fusão do gelo. Qual é a única temperatura que ele lê corretamente? De novo, no olhar amador, você talvez não ache que é orelhinha orelhão, mas também é porque toda questão de termometria sai por orelhinha orelhão. É claro que os calos de fórmula propriamente ditas não, mas é porque não importa. Os calos que não são de aplicação direta de fórmula saem por orelhinha orelhão, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Mas espera aí. O olhar amador, você não conseguiria perceber que é um problema de orelhinha orelhão, mas eu vou te mostrar que é também. Aqui, ó. Aqui é a temperatura Celsius de verdade. Aqui é a temperatura Celsius mal calibrado, beleza? Aqui é a temperatura Celsius defeituosa, aqui é a temperatura Celsius normal. Então vamos lá. Quando o ponto de ebulição no termômetro defeituoso vale quanto? 99. E o de fusão vale 1. Isso na escala o quê? Defeituosa. Na escala correta vale quanto? 0 e 100. Beleza? Vamos lá. Aí quer saber qual é a única temperatura que ele lê corretamente. Então vamos lá de novo. Aqui é, no termômetro defeituoso, vale 1 grau Celsius o ponto de gelo. E 99 graus o ponto de ebulição. Isso é na escala o quê? Na escala fake, na escala errada. Na escala correta, isso corresponderia o quê? Deveria corresponder a 0 e a 100. Quero saber qual é a única temperatura que ele lê corretamente, ou seja, qual é a única temperatura no termômetro errado que vai coincidir com o termômetro certo. Então também é problema de orelhinha orelhão. Vai ficar o quê? Vamos juntos. T menos 0 sobre 100 menos 0. Isso vai ser igual a quem? T menos 1 sobre 99 menos 1. T menos 0, T. 100 menos 0, 100. T menos 1 sobre 98. Cruzado. 100 vezes T, 100T menos 100 igual a 98T. Isolei. 100 menos 98, 2T, passei para o lado, igual a 100. Quanto que é o T? 100 dividido por 2, 50. Ou seja, 50 graus Celsius no termômetro errado corresponderá a 50 graus Celsius no termômetro correto. Em termos práticos, 50 graus Celsius vai ser a única temperatura que vai ser no termômetro errado que de fato vai estar certo. Beleza? Então, para fecharmos termometria, temos que falar de variação de temperatura. E o que vai ser variação de temperatura? Vai ser basicamente quando a temperatura varia, o que é bem razoável, né? Vamos lá. Vamos pensar no caso clássico que nós já conhecemos, e aí vocês vão entender muito bem. Temperatura em Celsius, menos 5 sobre 0. Temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Beleza? Vamos lá. Isso aqui é uma temperatura. Isso aqui é uma diferença. Isso aqui é uma temperatura. Então, isso aqui vai ser uma variação de temperatura em Celsius, porque é grau Celsius. Temperatura, diferença. Então, isso aqui vai ser o quê? A variação de temperatura em Fahrenheit. Aqui é Kelvin, aqui é Kelvin, aqui é menos. Então, aqui é o quê? Uma variação de temperatura em Kelvin. Essa está a correlação entre eles, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, beleza? E por que eu estou te passando isso para vocês? Porque a gente precisa interpretar problemas agora. Por favor, isso aqui que nós chamamos didaticamente de fórmula de variação de temperatura. Por favor, não confundamos variação de temperatura com conversão de temperatura, beleza? Tá bom, professor, mas por que isso aqui serve? Olhe para as duas questões.
Elas são iguais ou diferentes? Lembre-se, não é porque eu não estou na sua casa que você não pode responder. São iguais ou diferentes? Iguais. Eu não perguntaria se fosse iguais, né? Elas são diferentes. E a diferença está na sutileza prepositiva. Professor, mas tá bom, só mudou a preposição. E daí? Vamos interpretar o que essa preposição ela quer dizer. Vamos lá. Um forno aqueceu de 30 graus. O que isso quer dizer? Que ele era 0, foi para 30, não é isso? Aqueceu de 30. Aqui ele poderia ser 10 e ir para 40. Se era 10, foi para 40, aqueceu de 30. Ele podia ser 20 e ir para 50, aqueceu de 30. Era 30, foi para 60, aqueceu de 30. Então, essa expressão, nesse caso aqui, indica que o intervalo de temperatura vale 30. Então, aqui refere-se ao quê? Uma conversão de variação de temperatura. Porque os valores, o intervalo vale 30. Agora, toma cuidado. Aqueci para 30. A temperatura era 10, aqueci para 30. Era 15, aqueci para 30. Era 20, aqueci para 30. Era 25, aqueci para 30. Então, aquecer para 30 nesse contexto refere-se ao que? A uma temperatura específica de 30 graus. Aqui corresponde à interpretação de uma variação. Então, como aqui a variação é a variação de temperatura, como aqui é uma temperatura específica, uma conversão de temperatura. E é claro que você entrou confuso, mas eu vou te dar vários exemplos que vai ajudar vocês a interpretarem melhor a situação. Vamos lá. O Rio de Janeiro amanheceu com temperaturas de 30 graus Celsius. O Rio de Janeiro amanheceu com temperaturas de 30 graus Celsius, com variação ou temperatura? Temperatura, é a temperatura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro amanheceu 10 graus Celsius mais frio que ontem. Conversão de variação, porque esse 10 graus Celsius corresponde a uma diferença entre hoje e ontem. Perceberam? Vamos lá, mais um exemplo. Eu falo que eu fui para Londres, uma cidade que estava a 10 graus negativos. Conversão de temperatura. Eu falei que Londres estava a 10 graus Celsius mais frio. Tem variação, porque é um intervalo de temperatura. Perceberam a sutileza do problema? E veja que essa sutileza ela vai se fazer presente na interpretação da preposição. Se eu falo que eu fui para Nova York, e eu indo para Nova York, a temperatura, eu estive em Nova York, cuja temperatura era de 20 graus Celsius. Conversão de temperatura. Eu fui para Nova York, ao descer do aeroporto, percebi que Nova York... Peguei o avião, subi de avião, desci de avião. Ao descer do avião, percebi que Nova York estava a 10 graus mais frio que dentro do avião. Conversão de variação, porque o intervalo de temperatura era de 10 graus Celsius. Perceber a sutileza? Então, por favor, questões simples de conversão de temperatura, se faz necessária uma interpretação prévia, para saber se interpretou corretamente esses conceitos, beleza? Então, vamos lá, meus amores. Então, aqui como é a variação, ó, variação em Celsius. Eu vou direto, tá? Entre Celsius e Fahrenheit. Sobre 9. Beleza? Eu não vou colocar Kelvin não, porque não precisa. Né, gente? 30 sobre 5 é igual a Fahrenheit sobre 9. 30 por 5, 6. E aqui vai dar 1. Cruzado. Fahrenheit vezes 1, Fahrenheit. 6 vezes 9, 54. E aqui, como é conversão de temperatura, C sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Não vou colocar o Kelvin porque não precisa. Celsius, 30 sobre 5 é Fahrenheit menos 32 sobre 9. Dá para simplificar. Vai dar 6, vai dar 1, cruzado.
θf menos 32, 6 vezes 9, 54. 54 mais 32, 86. Beleza, gente? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Beijos!